Olá, tudo bem? Bom, bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar sobre um fundamento muito clássico e tradicional na definição de computação em nuvem. E é um serviço muito usado nos grandes players chamado zonas de disponibilidade. Vamos entender visualmente como tudo isso funciona. Zona de disponibilidade é o nome dado pelos provedores de nuvem, os maiores usam já essa característica, que são data centers que têm independência de outras regiões e outros data centers, ou seja, tem uma independência de resfriamento, de cabeamento, e permite você ter uma tolerância à falha, e você pode ter inclusive uma SLA de 99,9% de disponibilidade. Basicamente, você vai ter vamos colocar aqui uma AZ1, Availability Zone 1, mas pode traduzir também como Data Center 1. Imagine um Data Center 1 localizado numa cidade 1. E você vai ter uma AZ2, Zona de Disponibilidade 2, que também é um outro Data Center independente. E aí você vai ter um terceiro Data Center. Você vai ter aqui o AZ3, ou Data Center 3. Quando os provedores de nuvem decidem criar um projeto de lançar uma nova região, eles levam em consideração vários fatores. A grande maioria deles precisa ter, no mínimo, 3 zonas de disponibilidades em cada região. Então, vamos colocar aqui, para efeito de demonstração, que essas 3 zonas aqui, elas estão numa região, vamos colocar a região Brasil South. A região do Brasil South é composta por 3 regiões. Esses data centers, eles estão, na média, em uma distância entre 80 e 90 quilômetros. Então vamos colocar aqui algum traçadinho para mostrar que a distância entre eles, vamos colocar aqui em média 80 quilômetros de distância entre eles. Isso para a zona 1 para a zona 2, da zona 3 para a zona 4 e da zona 4 não, da zona 1 para a zona 2, da zona 2 para a zona 3, da zona 3 para a zona 4. Por que, na verdade, essa distância? É por causa da fibra ótica. A conexão de fibra, em linhas gerais, ela tem uma distância, sem precisar fazer uma religação, entre 80 e 90 quilômetros, né? Para você não ter que religar e para prolongar essa fibra e também para você manter a qualidade do sinal óptico dentro do cabo. Agora, algo muito interessante que acontece aqui é a rede virtual. Quando você tem uma VNet, ela é cross AZ, ou seja, as instâncias que você cria na zona 1, na zona 2, na zona 3, elas se conectam dentro da mesma rede virtual. Ou seja, você pode ter uma VNet e algumas subnets separadas. Pode definir uma subnet para a zona 1, uma subnet para a zona 3, uma subnet para a zona 4. Mas na verdade é como se estivesse dentro da mesma rede lógica. Eu não vou falar VLAN, porque não existe o conceito de VLAN em nuvem pública. Isso é bom todo mundo saber. Mas a gente acaba às vezes usando para tentar explicar um pouquinho mais sobre isso. Na prática, todas as máquinas virtuais falam entre si, mesmo elas estando a quilômetros de distância entre elas. E uma característica também é que quando você coloca um serviço rodando numa zona, vamos pegar, por exemplo, aqui um banco de dados do SQL Server, na zona 3, e você quer fazer uma replicação para a zona 2, a distância e a alta conexão de rede vai permitir você fazer uma replicação síncrona. Ou seja, quando você comitar um dado aqui, o always on do SQL, por exemplo, pode comitar essa informação do banco de dados que está como leitura do outro lado imediatamente. Então, se você tem uma disponibilidade na zona 3, você tem uma garantia de que a última informação vai estar disponível no banco de dados na zona 2. Quando você cria uma storage account do tipo ZRS,
significa que os dados que você coloca lá no repositório vai estar sendo replicado entre clusters em zonas de disponibilidade diferentes. Então, quando você coloca uma máquina virtual, por exemplo, rodando aqui na zona 1 e uma máquina virtual 2 rodando na zona 2. E se você colocar um balanceamento de carga entre eles, vamos pegar aqui um exemplo aqui de um VIP, um Virtual IP Address. Todos os usuários serão redirecionados para esse balanceador e ele vai distribuir a carga entre eles aqui. Esses servidores podem ser ativo-ativo, ou seja, um balanceamento de carga tradicional ali na camada 7, ou seja, os dois servidores respondem pela conexão. Se esse servidor ficar indisponível, a conexão vai ser redirecionado para o servidor 2. Então reparem que aqui você tem uma tolerância a perder um data center inteiro. Se você perder um data center inteiro, ou se tiver uma disponibilidade, o provedor de nuvem sofrer uma interrupção, você tem a garantia de que o seu serviço vai estar operando ainda, porque você está rodando numa outra data center que está a quilômetro de distância dessa região. Então é importante vocês definirem nas suas arquiteturas essa característica. É claro, quando você tem duas instâncias em zonas de disponibilidade diferentes, você vai ter um custo superior também, praticamente o dobro, pelo fato de você ter essa necessidade de alta disponibilidade. Até então, clientes que colocaram duas máquinas virtuais sem AZ, no passado você tinha que fazer backup, destruir as máquinas virtuais e reconstruí-las em zonas diferentes. Hoje, no próprio portal do Azure, já existe um botão de você readequar essas máquinas para fazer essa distribuição e garantir que as máquinas realmente estejam em data centers ou zonas diferentes, para você ter a garantia de se um data center falhar, você ter a disponibilidade em outra região. Bom, isso tudo numa única região. E quando você tem a replicação entre duas regiões diferentes, e aí sim você está falando de uma replicação assíncrona. Imagine você ter uma máquina replicada de Brasil South para Brasil Southeast, por exemplo. São Paulo, Rio de Janeiro, a gente está falando de mais de 400 km de distância. Nesse caso, você vai ter uma replicação assíncrona. E o tráfego de rede também entre as duas regiões é cobrado. Né? Tome muito cuidado com uma nomenclatura chamada DTO, ou Data Transfer Out. Especialmente na Microsoft, isso, claro, pode ser alterado. Os 100 primeiros gigas no mês, o tráfego de saída do data center da Microsoft para fora, ou entre regiões, tem uma franquia gratuita de 100 gigas. A partir disso, começa a ter uma cobrança. Recentemente, a Microsoft anunciou que ela não cobraria pelo tráfego de rede entre zonas de disponibilidade dentro da mesma região. Mas isso pode ser alterado. O custo de tráfego de rede entre zonas de disponibilidade dentro da mesma região deve ser menor comparado com o tráfego de rede entre duas regiões. Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês. É um conceito bem clássico e tradicional em computação em nuvem e é importante vocês considerarem. Quanto mais resiliência você precisa na sua aplicação, mais custo você vai ter. É o famoso trade-off, são as escolhas que você faz e isso está muito baseado no modelo do arquitetura bem definida, né, que é o Well Architect Framework, que os três ou todas as nuvens públicas hoje praticamente oferecem. Bom, é isso. Espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo.